podcast da Karen. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast da Karen. E vamos continuar dando segmento à série Alimentos Milagrosos ou Life-Changing Foods, o livro do Medical Medium. No episódio de hoje, vamos falar sobre os 4 sagrados e dessa vez vamos focar nas frutas que ele fala no livro. Recapitulando aqui, no episódio anterior, no episódio passado desse podcast, nós falamos o quão importantes são as nossas escolhas. Que as escolhas que nós fazemos hoje para nutrir nossos corpos e almas com os 4 sagrados influenciarão o quê? Todas as eras que virão, todas as eras que estão por vir. Para mim, essa frase tem um significado muito profundo, porque para pensar, fazer uma reflexão comigo aqui. Quanto mais a gente buscar por esses alimentos, aumentando a demanda por esses alimentos, mais investimentos vão ter na área de cultivo desses alimentos, na área de preservação dessas sementes desses alimentos, na área de incentivo financeiro para os pequenos agricultores que cultivam esse tipo de alimentos orgânicos. Na verdade, é a roda girando. Então, são as nossas escolhas impactando esse planeta, nossa saúde e também a saúde e as oportunidades de cura das próximas gerações que estão por vir, não só por conta de melhorando a nossa saúde agora, nós melhoramos a saúde dos nossos sucessores, certo? Mas também porque vai depender de nós continuar mantendo a disponibilidade de certos tipos de alimentos e frutas, sementes, gente, trabalhar com banco de semente. Tem uma galera que dedica a vida a isso. Por que é tão importante você pensar na preservação de sementes? Hoje em dia tem um grande movimento de industrializar a agricultura e tem uma grande área de pesquisa e ciência com relação à modificação genética de alimentos. Então, as grandes empresas, as grandes corporações investem nesses estudos, eles criam sementes geneticamente modificadas e criam patentes que fazem com que você não tenha o direito, às vezes, de plantar aquilo em casa ou de revender. Aquele alimento geneticamente modificado, ele não tem o mesmo efeito curativo no seu corpo, porque o seu corpo tem dificuldade de reconhecer aquelas moléculas daquele alimento geneticamente modificado, o alimento transgênico. Então, essa é uma discussão que não se tem muito hoje em dia, as pessoas não param muito para refletir, para falar sobre isso, o quão é importante a gente conservar as sementes de herança. Os tomates, as sementes de tomates antigos, o tomate antes de ser geneticamente modificado, as abóboras, enfim, vários tipos de cultivo. Isso é muito importante, a gente fortalecer o consumo da agricultura orgânica, porque quem trabalha com orgânicos automaticamente não está trabalhando com transgênicos. Os alimentos orgânicos são geralmente, vale a pena você verificar, mas geralmente são de sementes de herança, ou seja, sementes naturais, sementes ancestrais. Isso é muito importante. Então, essa frase que está no livro, as escolhas que fazemos hoje para nutrir nossos corpos e almas com os 4 sagrados influenciarão todas as eras que virão. O que eles querem dizer com isso também? O que o Medical Medium, no caso, quer dizer com essa frase? Que além da nossa saúde melhorar, vai impactar a saúde dos nossos sucessores, mas também o que a gente escolhe hoje em dia para comer vai significar a disponibilidade, a chance que alguém vai ter de encontrar esse alimento, essa comida no futuro. Você consegue acompanhar a minha linha de raciocínio aqui? Porque se ninguém mais compra, vamos dizer aqui, o limão verdinho orgânico da horta da tia Carola, Com o tempo, aquelas sementes vão desaparecer. Com o tempo, você só vai ter acesso aos limões que são plantados por grandes corporações.
né? Essas grandes corporações, essa semente veio da onde? Foi modificada geneticamente? Não foi? Qual é a técnica de cultivo desse alimento? A terra está nutrida? Tem uma preocupação em renutrir a terra? A gente está comprando alimentos vazios de minerais e de nutrição porque eles não respeitam a forma mais eficiente e eficaz para a Mãe Terra, para o nosso planeta, de cultivar, de plantar, né? Fazer uma rotação de plantio, por exemplo, uma certa combinação de alimentos plantados junto. Quem trabalha com agricultura orgânica vai entender do que eu estou falando, e isso não é uma coisa que talvez você precise se preocupar no seu dia a dia, toda hora pensar sobre isso. Mas é importante você saber que tem pessoas que cuidam para preservar essas técnicas ancestrais, essas sementes ancestrais. E quando você compra orgânico, você está ajudando que isso chegue no futuro. Porque se não tiver demanda pelos alimentos de herança, pelos alimentos orgânicos, as pessoas não vão conseguir se sustentar suas famílias com isso. Então, elas vão migrar de área, vão migrar de profissão, vão começar a plantar outra coisa que dê mais dinheiro. E aí, esses alimentos vão ficar perdidos no tempo. Se você for parar para pensar, 100 anos atrás, a gente tinha disponibilidade de frutas, ou 200 anos atrás, a gente tinha disponibilidade de frutas e de vegetais, que hoje em dia a gente só consegue sonhar. Não é? Tem frutas e vegetais que praticamente já entraram em extinção. É difícil você encontrar, né, no planeta, justamente porque não foi passado adiante, justamente porque não houve esse interesse. A gente foi mudamos o nosso foco da alimentação, começou a ficar uma alimentação muito industrializada após a Revolução Industrial. Não só modificou os nossos trabalhos, modificou profundamente a forma com que nós alimentamos. Isso teve um impacto, ainda tem um impacto muito grande no nosso fígado, mas isso já é um papo para um outro livro, para um outro podcast, né? Só queria deixar essa reflexão aqui antes da gente embarcar aí nas frutas, tá certo? Então é isso, buscar esses alimentos, os 4 sagrados, não são uma tarefa. São uma oportunidade, inclusive, para dar a chance de, no futuro, os nossos sucessores terem o acesso a esses tipos de alimentos também, tá certo? Então, vamos continuar aqui falando das frutas. Só queria fazer esse adendo aqui no início do podcast, né? Então, outra coisa que é importante falar é que ele deixa bem claro no livro também que ele não incluiu todos os alimentos que existem que são benéficos nesse livro. Ele escolheu focar em 50 alimentos e existe uma razão para isso, tá? Ele explicou no livro, não vou entrar muito nisso aqui. Mas é só para você saber. Mas o alimento tal que eu gosto tanto não está no livro porque não tem benefícios? Não, tem benefícios também. É porque ele achou importante focar nesses 50 para colocar no livro, tá certo? Pode ser que ele lance um livro depois falando de mais alimentos, quem sabe, né? A gente pode manter nossas esperanças aí, de repente rola. E no livro, ele também organiza a seção de cada fruta, né, cada alimento curativo, compatível com as condições de saúde e os respectivos sintomas de doenças que as pessoas possam ter. Então, vira uma verdadeira enciclopédia, tipo assim, eu tenho um zumbido no ouvido. Aí você vai lá ver quais são as frutas, os tubérculos, as folhas verdes, as ervas, o que vai te ajudar, né, a curar a causa raiz desse zumbido no ouvido. Entendeu? Eu tenho vertigem. Você vai lá e vai ver quais são os alimentos que vão te ajudar com isso, tá certo? Então, acaba virando uma enciclopédia. Por isso que eu gosto tanto desse livro, virou meu livro favorito. E, sinceramente, eu acho que é um livro imperdível para você ter em casa, justamente porque tem cura para tudo, né? Você tem solução para tudo que é ziquezira, tem lá nesse livro. E aí é muito, muito bacana por causa disso também, né? Então, caso você queira saber se um determinado fruto, alimento, auxilia num problema específico que você tem, ou em vários problemas, vários sintomas que você tem essa forma de você descobrir lá pelo livro também, porque ele faz a lista. Para cada alimento também tem a lista de sintomas que o alimento auxilia, tá certo?
Então, ele dá uma introdução ali falando dos aspectos nutricionais do alimento, ele coloca algumas informações inesperadas que ainda são pouco exploradas pela ciência hoje em dia. Aí tem uma lista de condições de saúde, os sintomas. Aí tem o suporte emocional que cada alimento curativo dá, a respectiva lição espiritual que cada alimento proporciona. E depois vem as dicas de como consumir esses alimentos. E, por fim, uma receita. Mas, assim, para cada alimento, gente, é uma receita deliciosa para fazer uma comida boa demais da conta, utilizando justamente esses alimentos, tá certo? Então, são informações muito ricas, o livro é muito completo, já expliquei 1000 vezes que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu estou dando um resumo do resumo do resumo. Então, se vocês quiserem saber mais profundamente sobre cada fruta, cada erva, cada alimento curativo, vocês vão ter que ir lá no livro, porque tem direitos autorais, né? Eu vou só colocar aqui, deixar um gostinho na boca de vocês, né? Deixar todo mundo com água na boca, vamos dizer assim, tá certo? E vamos lá, vamos começar pelo primeiro grupo, que é o grupo das frutas, né? Então, vale lembrar aqui, gente, que frutas não alimentam doenças, tá certo? Frutas não são um problema. Pelo que ele explica ali no livro, você vai entender que as frutas, na verdade, são uma arma poderosíssima contra as doenças. Então, é assim, conversa com seu médico, mostra o que está no livro e aí você pergunta o que deve ser feito no seu caso, tá certo? Mas é bom a gente ir desconstruindo uns preconceitos que a gente tem com relação às frutas, né? As frutas, elas são curativas, tá certo? Né? O problema da gente hoje em dia, na nossa dieta, gente, aquilo que realmente atrasa a nossa vida e deixa o nosso fígado bem assim, lento e bem com dificuldade de performar as atividades que ele deveria estar performando, né? Fazendo o detox do corpo e tudo mais, é o quê? Que deixa essa lentidão, essa letargia, é o alto teor de gordura nas dietas atuais, tá certo? Mas isso é um papo para um outro episódio do podcast. Vamos se concentrar em falar dos 4 sagrados hoje, senão nunca começa a falar das frutas, né? Porque tem sempre um adendo e outro adendo que não sei o quê. Mas é importante, tá? Você ter na sua cabeça, abre sua mente e seu coração para você entender que frutas são curativas. As frutas não são um problema. As frutas são curativas, tá certo? Então vamos lá aos 4 sagrados, frutas. E vamos começar. Em inglês ele começa lá, né, pela letra A, e aí você tem, letra A é apples, né, que significa maçã. Vamos falar das maçãs, tá? Olha, jamais, mas jamais, assim, subestime os poderes das maçãs, tá certo? A maçã é uma fruta, assim, que a gente não dá nada, né? Ela tá disponível em tudo que é canto, tudo que é feira, tudo que é parte do supermercado. A gente olha, assim, às vezes torce o nariz. Atenção, atenção. Se você quer ver resultados inesperados na sua saúde, atenção para a maçã, tá certo? Principalmente a maçã bem vermelhinha, que tem aquele padrão de constelação na casca, que parece que você tá vendo assim 1000 estrelinhas amarelinhas na casca. A maçã, quanto mais vermelhinha, melhor, tá certo? Então, gente, as maçãs são um verdadeiro alimento para o nosso cérebro, porque ela alimenta os neurônios e aumenta a atividade elétrica. As maçãs com a casca vermelha, por que elas são melhores? Porque elas contêm antocianinas e até mesmo traços de malvidina, que contém propriedades anti-obesidade e compostos que aumentam a força digestiva, estimulando a perda de peso. Então, presta atenção aqui, mulher, homem que esteja me ouvindo nesse momento. Quanto mais vermelhinha a maçã, melhor, porque ela vai conter propriedades anti-obesidade. Está precisando perder peso? O peso está impactando na sua saúde? Maçã bem vermelha, mais vermelha que tiver, igual aquela da bruxa da Branca de Neve, tá bom? E esses compostos da maçã e da casca da maçã, né, que é onde tem a antocianina e também a malvidina,
vai aumentar a sua força digestiva, o seu fogo digestivo, a sua capacidade de digestão. Hoje em dia as pessoas estão com um problema de ácidos estomacais enfraquecido, de produção de bile enfraquecida. Então, você não consegue digerir os alimentos propriamente. Esses alimentos vão inteiros praticamente. As moléculas ainda vão muito grandes para o seu trato intestinal e ali fica putrefando, né? Então, aquele peixe que tu comeu, tu não consegue digerir direito, vão pedaçam daquele peixe, ou pedaços enormes daquele peixe para o seu trato intestinal e fica putrefando ali. Depois tu vai soltar um peido que vai estar da morte, aquele peido fedido, sabe aquela pessoa que solta aquele peido fedido? Que as pessoas antigamente, né, tinham um olhar um pouco preconceituoso e até falavam o famoso peido de velho, né? Vamos combinar, não são todos os velhos, mas tem esse ditado popular justamente por causa disso. E por que faz sentido isso? Porque quanto mais velha a pessoa vai ficando, muito provavelmente essa produção de ácidos estomacais e bile no fígado, né, vai enfraquecendo, então esses pedaços vão ficando putrefando no seu trato intestinal, lá para o fim da vida. Só que hoje em dia não está mais no fim da vida. Tem gente com 20 anos de idade que está com um peido podre, né? Eu mesma tinha um problema desse. De vez em quando, ainda quando eu faço os detox, sai, né, os primeiros dias, aquele cocô podre, aquele peido podre, né? Mas faz parte, a gente tem que limpar, senão vai ficar podre dentro da gente. A verdade é que as pessoas estão com o cu cheio de merda, gente. A maioria das pessoas que você vai conversar estão com um problema de prisão de ventre ou com diarreia, né? Mas o problema da prisão de ventre é o quê? Você fica ali putrefando, aquelas toxinas voltando para o seu sistema. Então, vamos comer maçã que vai ajudar a roda a girar, a sua digestão vai melhorar, essas cascas da maçã também vão ajudar a limpar o seu trato intestinal para remover essas carcaças de bicho morto que estão aí nos seus intestinos, causando, né, esse cheiro podre, né, causando o cheiro do peido do teu marido que tu não aguenta mais. É o que? O cheiro podre. Foi o bacon que ele comeu há 6 anos atrás, que ainda tem um pedaço naquele intestino. Não, eu tô brincando, eu não sei se foi há 6 anos atrás, mas existe esse problema, é um problema, tá certo? As pessoas que comem alto teor, uma dieta que tem alto teor de proteína, que comem muito ovo, com o tempo, esses alimentos muito pesados vão sacrificando muito seu corpo, né? Seu corpo começa a não dar conta de produzir os ácidos estomacais e a sua bile, a produção de bile vai ficando fraca. E aí, com o tempo, né, no médio e longo prazo, você vai ver que o cheiro do peito dessas pessoas também é de matar qualquer um. Então, para evitar isso, a gente tem que fazer o quê? Comer frutas, né? Principalmente frutas com casca e a maçã, que é um santo remédio para limpar esse trato intestinal podre. Isso pode salvar um casamento. Isso pode salvar amizade. Isso pode salvar toda uma nação. Na verdade. Então, assim, gente, vamos comer a maçã, tá bom? E aí, se tu estiver precisando de perder peso, olha aí, que bacana, hein? Ainda te auxilia a perder peso, né? Agora, para mim, a parte incrível da maçã é que ela auxilia na desintoxicação de metais pesados e na desintoxicação de radiação. Vocês lembram do primeiro episódio desse podcast que a gente falou sobre os 4 imperdoáveis e falamos como a radiação, né, afeta o nosso organismo e demos exemplos de radiação em lugares assim inesperados? Pois é, radiação está praticamente em todos os lugares. O que a gente vai fazer? Gritar, correr, chorar? Ah, não, gente. O planeta que a gente mora é assim que é aqui no planeta Terra, né? Esse planeta que a gente está, a gente trabalha com o que a gente tem. O que a gente vai fazer? Comer maçã para ajudar a tirar a radiação, entendeu? Essa zurucubaca toda da radiação vai saindo já todinho junto com a maçãzinha, tá certo? Então, metais pesados também estão no trato intestinal e a radiação, tá bom? Elas são o melhor limpador de cólon. Foi o que eu expliquei para vocês, né? Para ir carvando essas carcaças de bicho podre que estão aí apodrecendo não sei quanto tempo dentro do seu trato intestinal, dentro do seu cólon. Quer limpar o cólon? Come maçã. Quanto mais maçã você comer, tá? Mais você vai conseguir ir carvando e tirando essas proteínas podres aí do cu.
Desculpa, tive que falar cu. Me perdoe se você é sensível a palavras torpes. É porque eu achei engraçado. Mas, enfim, eu vou evitar ficar falando isso aqui no podcast. Afinal de contas, nós somos um podcast sério, tá? Com informações seríssimas. Mas eu tento manter o coração leve e fazer umas piadas também, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Mas assim, tá? Então, resumindo aqui, voltando. As maçãs são o melhor limpador de cólon. Elas reúnem e expelem as proteínas e detritos putrefados e imprensados que ficam escondidos em bolsas intestinais, alimentando colônias de bactérias nocivas. Ou seja, ela não só carva o que está no seu trato intestinal, ela vai atrás das bolsas escondidas onde as bactérias ficam escondidas. Entendeu? E essas bactérias nocivas, né, que causam, por exemplo, aquele super crescimento bacteriano do intestino delgado, que é conhecido como SIBO, né, SIBO, e outros distúrbios digestivos. Então, você está com problema na sua digestão, você está com problema que você está com muitos gases, tudo que você come, você fica inchado, come a maçã. Ah, Kelly, mas quando eu como a maçã, eu sinto que eu também fico com muitos gases. É porque, no caso, a maçã, as outras porcarias que a gente come não, tá? Mas a maçã está matando essas bactérias. Aí, quando essas bactérias morrem, elas não viram purpurina dentro da gente. E desaparecem para todo sempre, gente. Elas têm uma reação química, elas explodem, então isso vai gerar gases. E depois o seu corpo precisa expelir essa toxina, porque essa bactéria vira uma toxina uma vez que ela morre dentro de você, né? Ela não pode ficar ali dentro também, então o seu corpo vai ter que expelir. A maçã, ela cuida de todo esse processo, tá? Desde eliminar, expelir essas bactérias, a também aí eliminando essas colônias de bactérias nocivas. Então, tá com problema digestivo, no caso, a maçã vai te auxiliar com isso. O bacon que você está comendo, não. Tá? Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Vou citar alguma coisa aqui que eu coma, por exemplo, que é nada a ver, né? Tipo, ai, não sei, comi ai, nem sei. Melhor ficar quieta. Enfim, no caso, a maçã, você pode ter uma reação no seu corpo. Uma vez, uma colega minha falou, Karen, quando eu como maçã, eu fico com um inchaço na garganta. Você tem que perguntar para o seu médico, né? Obviamente, mas eu já vi o médico amigo explicando que esses alimentos que são poderosos, que matam essas bactérias, né? Que auxiliam na nossa saúde, geralmente eles vão atrás, né, no corpo, da onde está esse problema. E aí, se você tiver, por exemplo, cepas de streptococcus na garganta, pode ser que você tenha uma pequena reação, mas com o tempo isso vai subceder, tá? Isso vai passar. No caso da maçã, tá bom? Não estou falando de outros alimentos aí que talvez sejam problemáticos e realmente estejam sendo um gatilho para a sua inflamação. No caso da maçã, é uma reação temporária do detox, tá bom? Maçã é maravilhoso, o fígado ama maçã, o seu corpo ama maçã, então, tá bom? É muito importante também comer maçã, porque elas hidratam a gente profundamente a nível celular. Então, se você sente que você está muito desidratado, vive com sede, bebe água e morre de sede o tempo inteiro, come mais maçã. Elas vão te hidratar a nível celular, tá certo? Agora vamos lá falar sobre o suporte emocional que as maçãs nos dão. A maçã é um alimento antigo. Você vê que tem aquela história de Adão e Eva, né? Que fala o quê? De um fruto e todo mundo associou ao quê? A uma maçã, de tão velha e antiga e ancestral que essa fruta é. Né? Então, ela é um alimento antigo que traz a gente de volta à fonte. As maçãs conectam a gente com uma sensação de santuário. As maçãs abrem uma parte de nós e mudam a energia dentro e ao redor da gente, para que a gente possa atrair coisas mais felizes e abundantes, brilhantes, enfim. Olha só que incrível, né? A maçã, ela dá um suporte emocional que ela deixa o nosso espírito mais leve, a nossa energia fica mais radiante quando a gente consome maçãs, né? E olha só que poderoso. Agora que você sabe dessa informação, quando você
comer uma maçã, você pode pensar nisso, né? Nossa, meu espírito vai ficar mais leve, a minha energia vai ficar mais radiante, vai mudar o meu campo energético, né? Dentro e ao redor de mim, para eu poder atrair coisas mais felizes e coisas mais brilhantes, né? Mais radiantes, né, no caso. Não é importante saber esse tipo de informação? Você agora pode comer uma maçã com intenção. Muito legal, né? E isso aqui, gente, já dava um mega curso, né? Isso aqui já dava um... Só essa informação aqui, para mim, já paga o valor do livro. Mas tem também a lição espiritual que as maçãs nos proporcionam, tá bom? Então, além desse suporte emocional, as maçãs também dão essa lição espiritual pra gente, que é de que elas podem ajudar a colocar um escudo protetor ao nosso redor quando alguém próximo da gente está dando um gelo na gente, sabe? Então, você pode comer uma maçã ou simplesmente pensar em umas maçãs até que essas condições melhorem. Sabe quando a pessoa te dá um gelo, a pessoa tá meio que fria, não tá te tratando muito bem? Por que que essa é a lição espiritual da maçã? Quando você pensa na macieira, na árvore da maçã, e você pensa no período em que é o sazonal da maçã, que é a época da maçã, é um período meio frio. Principalmente aqui, quando eu mudei para a Europa, eu percebi isso. A maçã é uma fruta de outono, né? E o outono aqui onde eu moro, gente, até neva, né? Então, as manhãs são muito frias, às vezes no meado do dia faz um solzinho, esquenta um pouquinho, mas logo à noite já está uma queda brusca de temperatura. Então, a maçã é um fruto que ela se adaptou a esse gelo, a essa temperatura baixa, a esse frio, né? Então, ela captou ensinamentos da natureza com relação a isso. Então, quando você come maçãs, você também pode se conectar a essa sabedoria e entender que ela pode te ensinar a lidar com essa situação de gelo, né? Para que isso não entre no seu coração, não te machuque profundamente. Então, é uma informação muito legal, né? Pode dizer se não é, né? Ele vai aprofunda um pouco mais nessa lição espiritual, mas eu vou resumir isso aqui. E uma das dicas que tem no livro ele dá várias dicas, tá? Mas eu vou dar apenas uma aqui. É para você comer 3 maçãs por dia para ver melhoras inesperadas na sua saúde. E se você for parar para pensar, logo no início, quando a gente começou a falar das maçãs, já teve outra dica, né? Que é de comer as maçãs mais vermelhinhas possíveis. E eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma live do Medical Mission e ele comentou que o espírito da compaixão, né, o SOC, que é da onde ele escuta essas informações todas e depois escreve nesses livros, o espírito da compaixão explicou para ele por que essas maçãs que têm esse padrão de constelação, as maçãs mais vermelhinhas que têm esse padrão de constelação na casca, são as mais docinhas. É justamente por causa dessa queda brusca, mudança brusca de temperatura que tem, geralmente durante o outono, né? Então, em determinado momento do dia tá calor e logo depois, num curto espaço de tempo, fica um frio danado e essa mudança de temperatura faz com que crie esse padrão de constelação na casca e sejam as maçãs mais docinhas, que são as minhas preferidas, né? Maçãs bem docinhas, bem crocantes e tal. E aí, gente, você gostou dessa informação? Né? Tem várias outras frutas no livro. Eu falei da maçã hoje. Eu creio que eu vou abordar mais 2 ou 3 frutas até a gente encerrar essa parte das frutas aqui. No livro ele fala várias frutas, tá? Mas para falar no podcast, eu vou falar de umas 3 ou 4. Por razões de o quê? Direitos autorais. E também não é bacana com o trabalho do moço, né? Afinal de contas, se você quiser saber mais detalhes sobre todas as frutas que ele menciona, é melhor você adquirir o livro, tá certo? Eu espero que eu tenha contribuído para alguma coisa hoje, que você tenha captado alguma informação que possa transformar a sua vida, que você utilize essa informação, utilize esse poder das maçãs, que você descobriu essas ferramentas aqui hoje, que com certeza vão trazer ainda mais bênção para a sua vida. Posso ouvir um amém? Oh. Enfim,
É isso, gente. Então, comam maçãs, tá bom? Para verem melhoras inesperadas na sua saúde. Comam maçãs para poder limpar esse trato intestinal e tirar essas carcaças que estão apodrecendo tudo aí dentro da gente, né? Que não é legal, não é bacana. Essas carcaças aí estão causando mau cheiro, causando toxinas, né? Intoxicando a gente de dentro para fora. Né? Comam maçãs, tá certo? Para você aumentar a sua força digestiva, para ficar hidratado a nível celular. Comam maçãs para conseguirem limpar o cólon e também expelir essas bactérias nocivas que atrapalham, né, a nossa vida. Bactéria boa, tudo bem. Opa, a bactéria boa auxilia a gente consegue, né, ficar mais saudável. Mas bactéria nociva, já causa um desequilíbrio, é melhor detoxificar, melhor eliminar, tá certo? E comam maçãs, caso você sinta que você precisa de um resgate até a fonte, se você quer se conectar com uma sensação de santuário, né? E aí seria interessante até a gente ver o que significa a palavra santuário. Vou colocar no Google aqui agora porque eu fiquei pensando. Essas palavras, cada frase que tem no livro, parece que tem códigos, sabe? Toda vez que você lê o livro, ou que você lê partes do livro, você capta informações que você não tinha captado antes. É impressionante. Parece que cada palavra que ele escolheu para estar escrita ali forma um código. E hoje, aqui fazendo esse podcast com vocês, eu comecei a pensar nisso. O que é um santuário? Por que ele utilizou essa palavra? Nada é por acaso nesses livros, gente. E aí, tá aqui no Google, né? Que santuário significa um local sagrado, preservado e intocado pela presença humana, um santuário de espécies preservadas, né? Se for no sentido figurado. O outro sentido para santuário é o lugar mais íntimo de alguém, o âmago. O outro sentido é um asilo sagrado e inviolável, sede de nobres sentimentos do que há mais íntimo. Nossa, que bonitos esses significados de santuário, né? Porque a gente se conecta muito com o conceito de santuário religioso, que é um local que você vai para prestar devoção, onde os peregrinos viajam até aquele local, né? E esses locais ficam em pontos diferentes do planeta, e algumas vezes em pontos estratégicos do planeta. Mas o santuário tem vários significados, né? Dá uma pesquisada aí no que é santuário, vê o que o seu coração mais se identifica, né? Então, se você quiser se conectar com... Opa, voltamos aqui. Se você quiser se conectar com essa sensação de santuário, as maçãs auxiliam bastante, né? Eu interpreto isso aqui, né, das maçãs no trazer de volta à fonte como um centramento, como um aterramento, né? Como a gente conseguir ter contato com a nossa própria essência. Eu acredito que seja nesse sentido também, tá bom? E olha só que importante, a importância que as maçãs têm para a gente conseguir mudar, né? Transmutar a nossa energia de dentro e também a energia que está ao nosso redor, para a gente poder conseguir atrair coisas, mais situações mais benignas, felizes e radiantes, né? Você não pensava que essa fruta interferia nisso? Essa é uma informação exclusiva, o tipo de coisa que você só encontra nos livros do Magical Medium, é assim, de explodir a cabeça às vezes, né? Mas e sempre acaba sendo comprovado. Eu acho que a ciência não vai muito nessa questão da lição espiritual e emocional, mas as outras coisas aí, com o passar do tempo, a informação acaba sempre sendo comprovada cientificamente, né? Então, para você que gosta de ver esse lado mais espiritual da vida, para você que tem uma curiosidade em saber lidar com as emoções, olha só que interessante, nosso relacionamento com as frutas, com os alimentos sagrados, com os 4 sagrados, consegue mudar a gente no nível espiritual, no nível emocional, né? Um auxílio, ou seja, uma tecnologia de ponta mesmo, uma tecnologia que deixaram a gente aqui e deixaram essas frutas aqui com a gente também. E essas frutas, elas conectam e se interligam e se comunicam e interagem com a gente metafisicamente, sendo capazes de facilitar uma mudança emocional, facilitar um crescimento espiritual. Então,
Essas frutas, gente, são muito mais importantes do que a nossa cabeça um dia sequer vai chegar a imaginar, sabe? Realmente é uma conexão com o divino, comer esses alimentos, comer a maçã, comer esses alimentos dos quatro sagrados, é uma conexão com a Mãe Terra, né? Então, fica aí. Se estiver precisando de aterramento, de santuário, maçã. E a lição espiritual é você, né, saber lidar com as situações onde as pessoas te dão gelo. E aí, gente, bacana, né? Próxima fruta do próximo episódio, nós vamos falar sobre os damascos, tá certo? Damascos frescos, damascos desidratados. Você já comeu damasco? Eu sei que maçã, né? Eu nem fiz essa pergunta porque eu acho que a maioria das pessoas nesse planeta já comeram maçã, né? Mas os damascos, eu não sei, pode ser que você nunca tenha comido. Então, eu vou deixar esse dever de casa aqui para você. Pesquise o que são damascos, a fruta damascos, se você nunca ouviu falar, tá bom? Ele fresquinho assim lembra um pouco o pêssego, mas não é o pêssego, tá? E muito provavelmente você já viu ele aí na seção desidratados do supermercado, tá certo? Outra lição, dever de casa aí, é para você comer pelo menos uma maçã essa semana, vai. Se não for pedir muito. Se você quiser um desafio extra, porque você é uma pessoa que gosta de desafios, uma maçã por dia, tá certo? Da mais vermelhinha que você encontrar. Lava ela bem direitinho, tá bom? E come a maçã. Me fala aí o que você sentiu ao comer a maçã, agora que você sabe de todas essas informações transformadoras, beleza? Agora sim, eu vou nessa. Valeu, tchau, tchau, bye! Esse é o podcast da Keren. Se você gostou das informações, não esqueça de citar de onde veio a fonte, galera. A fonte é dos livros do Medical Medium, tá bom? Alimentos Milagrosos ou Life Changing Foods. É muito importante, se você passar essa informação adiante, que você explique da onde ela veio. Por que é importante? Porque se uma pessoa tiver com algum sintoma, tiver com alguma doença, ela vai ter a oportunidade de descobrir a informação por completo. Isso pode salvar a vida de uma pessoa, gente, tá bom? Então, sempre diga da onde você descobriu essa informação. Você não precisa nem citar o meu podcast, mas, por favor, fala que foi do Medical Medium, beleza? Beijo! Informações fornecidas nesse podcast são apenas para fins informativos gerais. As informações não pretendem substituir o aconselhamento ou tratamento profissional de saúde ou médico, nem devem ser utilizadas para o diagnóstico, prevenção ou tratamento de qualquer consideração de saúde. Consulte um profissional de saúde licenciado antes de alterar ou interromper quaisquer medicamentos, tratamentos ou cuidados, ou iniciar qualquer dieta, exercício ou programa de suplementação. Eu não sou médica licenciada e o conteúdo desse podcast ou qualquer material vinculado não reflete necessariamente as minhas opiniões e não a garantia que sejam corretos, completos ou atualizados. Beleza, gente? I'm just a girl. Não sou uma médica, galera. I'm just